Elise Pollard nasceu no dia 24 de abril de 1980 em Arroio Grande, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Arroio Grande é uma pequena cidade com uma população de menos de 20 mil habitantes. É um local muito calmo que teria sido considerado um lugar fantástico para criar uma família, pelo menos antes de tudo isso acontecer. Afinal, o que aconteceu com Elise abalou essa comunidade para sempre. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Elise teve uma infância normal, morando com seus pais e dois irmãos mais novos. Eles eram uma família de classe média, que vivia em uma bela casa na periferia da cidade. O pai de Elise trabalhava como pedreiro, enquanto sua mãe ficava em casa e cuidava dos filhos. Sendo bonita, loira e de olhos azuis, ela sonhava em um dia se tornar atriz, ou talvez a vencedora de um concurso de beleza. Ela adorava atuar e cantar, e certamente queria fazer algo que a colocasse no centro do palco. Uma coisa é certa, ela tinha muita confiança, caráter e ambição, e sempre conseguia iniciar uma conversa com praticamente qualquer pessoa, além de fazer amigos onde quer que fosse. Ela tinha ótimas notas na escola e jogava em algumas equipes esportivas diferentes, incluindo tênis e futebol, mas infelizmente, quando entrou no início da adolescência, ela passou por uma fase muito difícil. A menina, que costumava passar a maior parte de seu tempo com sua família e frequentando o estudo bíblico, foi atraída pelas pessoas erradas, sendo apresentada às drogas e ao álcool. Os pais de Elise até tentaram colocá-la no caminho certo, mas aos 14 anos ela foi internada em uma clínica de reabilitação para usuários de drogas, pois ela foi pega fumando maconha na escola. Mesmo que seus pais lhe dessem algumas regras a seguir, ela frequentemente fugia de casa para encontrar seus amigos. E com a chegada das férias de verão e a escola fechada, a Elise passava cada vez mais tempo com essas pessoas desagradáveis. Tanto que na noite de 22 de julho de 1995, o pai de Elise, David, entrou em seu quarto para lhe dar boa noite. Em sua cama havia algumas curvas debaixo do cobertor, que quase se podia acreditar que ela estava ali, mas seu pai sabia que não. Ela tinha colocado 3 travesseiros sob os cobertores para fazer parecer que ela estava na cama dormindo, para que pudesse assim sair e encontrar os amigos. Isso já estava se tornando muito comum. Ela fazia aquilo algumas vezes por mês, mas por algum motivo David sentia que algo estava diferente. Ele se sentiu muito desconfortável e sabia que algo de estranho estava acontecendo, então resolveu sair procurando pela filha por toda a vizinhança, mas não a encontrou em nenhum lugar. Na manhã seguinte, como Elise ainda não havia retornado, seus pais, David e Lisanne, começaram a ligar para todos seus amigos para ver se alguém sabia onde ela estava. Na busca pela filha, eles resolveram conversar com as duas melhores amigas dela, Shannon e Angel. Shannon disse que não tinha ideia de onde Elise poderia estar, mas a jovem não estava muito preocupada, afinal, Elise era conhecida por fugir de casa e se divertir. Shannon até imaginou que ela estaria em casa em breve. Por sua vez, Angel não atendeu o telefone porque estava visitando sua avó naquele fim de semana. E com o passar das horas, David e Lisanne ficaram cada vez mais preocupados, então decidiram chamar a polícia. Inicialmente, a polícia contou aquela história de sempre. Eles acreditavam que a Elise tivesse apenas com alguns amigos ou tivesse fugido com algum garoto, mas eles acreditavam que ela logo voltaria para casa. Os policiais até disseram a David e Lisanne que colocariam uma foto de sua filha no jornal, avisando de seu sumiço, mas naquele momento eles não tinham mais nada a fazer.
Basicamente, David e Lizane foram instruídos a ficar em casa, esperar e rezar para que a filha deles voltasse. Mas o casal não ia ficar apenas esperando para ver o que acontecia, então eles reuniram alguns amigos e saíram pela vizinhança procurando pela garota. O que a maioria dos adolescentes na área diziam é que Elise era uma garota festeira, e ela provavelmente havia fugido com algum menino. David e Lizane se recusaram a acreditar que foi isso que aconteceu. Eles estavam perfeitamente cientes dos problemas da sua filha, com as drogas e o álcool, mas eles sentiram que ela nunca os faria se preocupar daquele jeito. No fundo, os dois sabiam que algo não estava certo. Então, Lizane se lembrou de um estranho incidente que aconteceu apenas algumas semanas antes, quando sua filha foi abordada por alguns jovens que pediram sua ajuda. Eles disseram que havia um homem na beira da estrada que havia quebrado a perna, e quando ela caminhou até o local para ajudar esse homem, o grupo a cercou e a empurrou pela margem. Os jovens saíram correndo do local quando viram a mãe de Elise, a Lizane, e ela correu para perguntar o que diabos estava acontecendo. Aquela foi uma situação muito estranha, mas Elise meio que ignorou tudo aquilo, então a Lizane realmente não pensou muito sobre o que havia visto. Entretanto, agora que sua filha estava desaparecida, aquilo parecia muito suspeito, então Lizane foi até a polícia e relatou aquela situação, mas os policiais não deram tanta atenção assim, e nunca tentaram procurar aqueles garotos. A polícia permanecia com a mesma mentalidade. Desde o início, eles acreditavam que Elise havia apenas fugido, mas ela não retornava para casa. Os dias começaram a se passar, esses dias viraram semanas, essas semanas se tornaram meses, as aulas na escola voltaram e Elise continuava desaparecida. Nesse período surgiram até alguns rumores que ela teria fugido com um vizinho mais velho, o que daria a entender que os dois estariam vivendo em outro local. A linha que a polícia destinou para receber algumas pistas do caso sempre recebiam ligações de avistamentos da Elise em alguns locais diferentes, então a polícia realmente acreditava que ela havia apenas fugido e não queria entrar em contato com a família. Isso permaneceria até 1996. Quando, aproximadamente 8 meses depois do desaparecimento de Elise, a delegacia recebeu uma ligação muito importante. A voz do outro lado da linha disse o seguinte: tenho algumas informações sobre a estudante desaparecida, Elise Pollard. Ela está morta. Após dizer isso e deixar todos perplexos, a ligação foi desligada. Essa não foi a primeira ligação desse tipo que a delegacia recebeu, mas como era algo constante, estava nítido que tinha uma coisa errada. A pessoa que estava ligando queria que a polícia levasse aquela denúncia a sério e investigasse, mas os policiais não conseguiam conectar aquela ligação a nenhuma pessoa. Porém, isso não iria demorar muito, já que em breve uma pessoa se apresentaria na delegacia. No dia 13 de março de 1996, um adolescente chamado Royce Casey entrou na delegacia de polícia local para fazer uma confissão completa. O que ele tinha a dizer era realmente perturbador. Royce admitiu ter participado do assassinato de Elise Pollard junto com outros dois amigos adolescentes, Joseph Fiorella e Jacob Delasmuth. Esses eram os mesmos garotos que abordaram Elise com aquela história falsa de que havia um homem caído do lado de uma vala. Eles eram garotos com quem Elise estava familiarizada e que eles até passavam algum tempo juntos. De acordo com Royce, os meninos planejaram tudo com antecedência, mas não sabiam como ou quando o crime seria cometido. Então, naquele dia de julho do ano anterior, Joseph e Jacob decidiram que era a hora. Os jovens foram até um telefone público do lado de fora de uma loja, perto da casa de Elise, e ligaram para ela, dizendo que tinham maconha e LSD, que queriam que ela usasse com eles. Enquanto os dois garotos estavam no telefone, Royce passou com sua namorada, e eles basicamente lhe disseram para largar a namorada e ir com eles, e por algum motivo, ele foi. De volta à casa de Elise, ela estava se preparando para fugir e encontrar os meninos. Ela achava que eles eram meio estranhos, mas ao mesmo tempo ela estava intrigada com eles, por causa do quão diferentes eles pareciam ser dos outros.
Além disso, no dia anterior ela tinha saído com esses garotos e eles meio que a conquistaram. Os rapazes eram engraçados e charmosos e garantiram a ela que não eram bandidos. Eles também trocaram o número de telefone e combinaram de se encontrar algum dia para fumar maconha. Por isso, naquela noite de 22 de julho de 1995, ela estava confortável em sair com eles, mas ela pretendia estar de volta em sua casa antes que seus pais pudessem perceber que ela saiu. Os 3 meninos e Elise se encontraram do lado de fora da casa dela e andaram juntos até um bosque de eucaliptos. Nesse bosque, eles teriam sentado e fumado maconha. Em um determinado momento, Jacob se levantou, foi até atrás de Elise, tirou o cinto, enrolou em volta do pescoço dela e começou a sufocá-la. Depois disso, o Joseph se levantou e começou a golpear a Elise com uma faca, exatamente no pescoço dela. Já que Elise lutava ferozmente para se manter viva, o Royce se levantou e a segurou pelos braços, enquanto o Joseph continuava a atacá-la. Depois de tirarem a vida dela, os jovens a enterraram em uma cova rasa que não ficava muito distante de sua casa. O Royce mostrou o local à polícia. A polícia recuperou o corpo de Elise, que obviamente já estava muito decomposto e em péssimas condições, até porque já haviam se passado 8 meses desde que o crime havia sido cometido. O exame necroscópico seria praticamente impossível de realizar, e enquanto esse processo estava em andamento, a polícia se preparava para prender os 2 garotos que Royce apontou, o Joseph e o Jacob. Todos os adolescentes eram estranhos e no ano anterior eles ficaram obcecados com violência e adoração satânica, tanto que foi revelado que esse crime provavelmente foi um sacrifício satânico. Após os garotos serem presos, algumas coisas terríveis foram descobertas. A investigação descobriu que Royce, Joseph e Jacob sacrificaram Elise para melhorarem suas habilidades na guitarra. E aquela vez não foi a primeira tentativa deles de tirar a vida da jovem. Eles realmente queriam tirar a vida dela naquele dia que inventaram a história de que tinha um homem caído à beira da estrada, mas não conseguiram porque a mãe de Elise chegou e impediu que eles cometessem o crime. Por isso, eles deixaram para fazer outro dia. Eles acreditavam que sacrificando Elise, o diabo os recompensaria com melhores habilidades na guitarra. Eles escolheram a jovem especificamente porque acreditavam que seus cabelos loiros, olhos azuis e o fato dela também ser virgem faria o diabo muito feliz. E a pior parte dessa história é que muitas pessoas sabiam disso, mas estavam com medo de se apresentar. Na escola secundária local, de onde os garotos até foram expulsos, eles falavam abertamente sobre sacrificar uma garota. E depois que Elise desapareceu, eles ficavam se gabando dizendo que eram os responsáveis por aquilo, mas ninguém teve coragem de denunciá-los. Como eu disse, o exame necroscópico era muito difícil de ser feito, e quando ele voltou, foi revelado que a jovem foi esfaqueada cerca de 12 vezes. No entanto, nenhuma das perfurações foi fatal, o que significava que ela perdeu seu sangue lentamente até o fim. O relatório também indicou que ela teria sido violada pós-mortem. Isso significava que os jovens poderiam ser potencialmente julgados como adultos. Entretanto, Royce Casey, o garoto que havia entrado na delegacia para confessar o crime, era a única pessoa que cooperava com a polícia. Os outros se recusavam a falar. Por causa disso, os 3 seriam julgados individualmente, e cada um deles tinha uma versão da história que acreditava ser a verdadeira. Royce Casey sustentou até o fim sua versão de que eles sacrificaram Elise para o diabo apenas para que sua banda tivesse sucesso. Royce falou que eles haviam ouvido muitas músicas da banda Slayer e que as músicas lhe diziam para fazer o que eles fizeram. Joseph refutou essa afirmação durante seu julgamento, dizendo que não tinha nada a ver com Slayer ou um sacrifício. Também haveriam algumas alegações sobre o que eles fizeram com o corpo dela. Houveram alegações de que Elise foi violada pós-mortem, e também houve alegações de que os meninos voltavam ao seu corpo periodicamente para fazer isso. Um dos piores momentos no julgamento foi quando Royce falou sobre como Elise gritava por sua mãe enquanto era atacada. No final,
Joseph Fiorella chegaria a um acordo de confissão em que se declarava culpado de assassinato em primeiro grau em troca de uma sentença de prisão perpétua com um mínimo de 26 anos para liberdade condicional. Ross Casey não contestou o assassinato em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 21 anos. E Jacob de Lasmute também recebeu uma sentença de prisão perpétua com um mínimo de 26 anos para pedir a liberdade condicional. Após se encerrarem os julgamentos, a família de Elise tentou processar a banda Slayer, dizendo que eles eram responsáveis pelo crime, mas seus processos não deram em nada. Atualmente, o Jacob e o Joseph ainda estão presos, mas o Rossey está em liberdade condicional. E seu advogado disse o seguinte: ele não cometeu mais nenhum crime. Educou-se sozinho, desenvolveu habilidades vendáveis, tem profundo remorso, arrependimento e vergonha. Ele aconselha e orienta outros prisioneiros. Ele é uma pessoa excepcional. Seu crime é para sempre deplorável, mas ele não é, como ser humano, a mesma criança que ele era quando cometeu o crime há 27 anos. A família de Elise obviamente ainda sente muita dor por sua perda, mas eles aceitam o fato de que o Royce pode sim mudar sua vida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!